Glória a Deus. Vamos olhar um pouco minha garganta aqui, meu irmão. Eu vi umas batalhas aí com essa garganta. Estou me recuperando agora, né? E a gente vai molhando um pouquinho para ela ficar mais suave. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos falar hoje é o que pregou Adroaldo domingo à noite aqui, levando a família a ser feliz. É óbvio que nós queremos levar a nossa família a Cristo, mas a gente tem que lembrar, principalmente nós aqui temos, para a glória de Deus e pela bondade e a misericórdia do Senhor, ouvido a voz de Deus dessa direção, essas regras, porque são regras, não é? Vocês vão lembrar naqueles dias que o Senhor libertou o seu povo hebreu ali do Egito, famílias, e quando eles chegaram lá no deserto, ele chamou Moisés até o Monte Sinai, para que ele levasse aquelas regras para aquelas famílias, para que elas caminhassem seguras, tranquilas, e pela direção daquele que o escolheu. Porque a gente vamos lembrar que eles oraram a Deus, para que Deus livrasse eles do seu opressor, não é? Libertasse eles da escravidão da qual eles viviam ali sofrendo, não é? No Egito, coisas terríveis, que jamais nós desejaríamos passar o que eles passaram. Mas a gente vai também refletindo que hoje, em meio ao mundo que caminhamos, também nós enfrentamos grandes dificuldades com a família. Não é? O nosso adversário continua tentando contra a família. Porque como falamos hoje, quando chegamos aqui cedo, que o nosso adversário, ele odeia tudo aquilo que foi criado por Deus. Não é? A família é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina. Os filhos são descendência dessa família instituída por Deus. Então ele odeia. Mas é como também temos compartilhado. Nós temos uma segurança. Essa segurança é o Senhor. E essa segurança, ela chega a nós porque Deus exige que essas regras que são ensinadas por Deus para que a família seja feliz, elas sejam praticadas. A gente também entende muito bem, nós, graças ao nosso bom Deus eterno, temos bom raciocínio, que é crendo e confiando que se pratica. Se você pratica, você diz a Deus que confia nas suas regras, que ela é justamente para levar a nossa família a ser feliz, que é para trazer a bênção da qual nós precisamos e que sabemos que nós somos incapazes de abençoar a nossa família. Deus é quem abençoa a nossa família, nós, o nosso casamento. Se fosse pela vontade nossa, nossas famílias estavam sofrendo cada dia mais. Mas nós, para a glória do Senhor Jesus Cristo, fomos convencidos pelo poder da palavra e pelo poder do seu Espírito, no poder do nome de nosso Jesus Cristo, a seguirmos as regras que são determinadas pelo Senhor. Como já falamos hoje aqui, perguntando qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Então são essas regras, para que a gente possa viver feliz, levar a nossa família feliz. Sei que Adroaldo não pregou nesse texto, né? Mas o seu tema foi o mesmo que eu falei com ele, e se não me falha a irmã Josefa também, lá em Areia Branca. Eles vão entender muito bem que o tema foi o mesmo, mas a palavra com o mesmo tema já vai ter uma outra direção. Porque como a gente sabe que a palavra de Deus é fonte de água viva, não é? Ela jorra coisas novas, águas limpas, novas, não é isso? E uma palavra que Deus escolheu no coração, para que a gente compartilhasse, é uma muito comum que ouvimos aqui. E como eu falei, regras, ela vai caber muito bem dentro disso. Quando Moisés foi chamado ali no Monte Sinai, porque ele estava na responsabilidade daquelas famílias, não é? Para levar até Canaã, Deus deu a Moisés as regras, os mandamentos. E vocês vão ouvir no Novo Testamento que dá para a gente associar, não é, dentro das regras que Deus deu a Moisés,
que foi o decálogo, não é? Aqueles 10 mandamentos. O que Jesus vai falar aqui agora, para que a gente também, nessa caminhada, que também nós estamos caminhando no deserto dessa terra, não é? Que são áridos também, é muita coisa ruim, muita coisa difícil, muitas barreiras, muitos problemas. É um texto conhecidíssimo, mas que tem tudo a ver para que a gente leve a nossa família a ser feliz. Vocês vão entender, não peço que os irmãos não coloquem aqui, que é para os irmãos raciocinarem, que eles já sabem. Então, gravado no coração deles. Mateus 6:33. Pronto. Vocês acreditam que ela tem direção com esses mandamentos? Porque ali eram regras para que se caminhasse, regras que se caminhassem pelo lugar perfeito para levar a família a ser feliz. O que é que aconteceu mesmo antes de Moisés descer? Eles se tornaram impacientes, não esperaram o tempo determinado por Deus, quando ele ia retornar Moisés, que de lá Deus viu o povo, as famílias que foram libertadas, que viram aquele grande milagre, que jamais será visto por algum homem qualquer, ou qualquer um outro Deus que se diga Deus, fazer aquele volume de água serem separados. Eu, pessoalmente, não consigo ver ninguém que seja capaz de fazer aquilo. Separar as águas do oceano, daquele mar. Uma outra coisa que a gente pode refletir é que aquelas famílias, sabendo que era a família de Deus, que saíram lá da mão daquele perverso, não é? Aquele grande algoz da família de Deus, que quando chegaram de frente para o mar, disse, agora estamos perdidos. Agora chegou o nosso fim, agora a nossa família vai ser destruída. Só para a gente ir refletindo no discorrer dessa mensagem. Mas veja uma coisa tremenda, que o nosso Deus, ele é infalível. Ele cumpre as suas promessas. Em toda essa situação, Deus preparou nesses mandamentos, regras, para que eles fossem felizes. Para que eles e suas famílias fossem felizes. Porque eles estavam caminhando para onde? Para uma terra que manava leite e mel. Hoje nós estamos caminhando para uma terra que mana leite e mel. A Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Que também só tem coisas maravilhosas. E ainda mais em João 10:10, na última frase. Em abundância. Em abundância. É para a gente ir refletindo muito bem o quanto a gente deve depositar toda a nossa vida na mão de Deus, da nossa família, dessa caminhada, até o dia que chegarmos no novo céu e na nova terra. Entendermos, queridos, que não há obstáculo, não há situação que não possa ser resolvida. Será que nós, hoje, acontecesse essa mesma situação com aquele povo hebreu e chegasse no lugar, vamos se dizer que é um adágio compartilhado no dia a dia, num beco sem saída. Às vezes a gente vê as perseguições da polícia, quando aqueles homens vão fugindo, entram em rua que chega lá não tem saída. Ali, findou-se para eles. Mas para as famílias de Deus não tem fim. Sempre as portas estão abertas, sempre as soluções estão à disposição do povo de Deus. Da mesma forma, quando eles chegaram de frente para o Mar Vermelho. O Deus do Mar Vermelho, que ali abriu aquele mar, esse Deus está aqui agora com a gente. É esse Deus que fala ao nosso coração aqui agora. Ele está fazendo comigo o que fez com Moisés, para falar para aquele povo. Mas é Ele quem fala, é Ele quem derrama a bênção, é Ele quem faz o milagre acontecer. É Ele quem traz a solução para as causas. Vamos refletir mais uma coisinha,
mas mexer bem com a gente. Mas pare e reflita que quando aquele pessoal chegou na frente do Mar Vermelho, eles ficaram com medo, assustados. Só Moisés louvava e adorava a Deus ali diante do mar. Os outros estavam todos assustados. É o que a gente traz para essa caminhada hoje nossa, que também encontramos muitos mares em nossa frente. As situações que aos nossos olhos será impossível ser resolvida. Mas nós conhecemos Deus como Deus do impossível. É o que a gente precisa ir refletindo nessa caminhada. Eu estou numa situação aqui, que eu sei que eu, nem homem nenhum resolve, mas eu tenho um Deus que resolve. Deus quer ouvir isso da gente. Porque é uma declaração de fé, uma confiança plena em Deus. Nós não podemos confiar em Deus pela metade. Ele não opera onde há dúvidas. Vocês vão lembrar das grandes batalhas enfrentadas por Davi. Principalmente aquela que o povo de Israel, a nação santa de Deus, se acovardaram diante de Golias. Tiveram medo, o próprio rei Saul teve medo de enfrentar Golias. Davi, no seu estereotipo, como se fala que era franzino, eu comparo ele com Danilo. Danilo já se que sou eu. Não é, Danilo? Porque o fim da história de Davi foi maravilhoso. Mas uma coisa que a gente vai entendendo, pessoal. Davi se colocou à disposição de Deus. Veja bem que o que a gente precisa dentro das aflições e situações e problemas enfrentados. Nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor. Confiar nele plenamente, Ele vai fazer. A gente, creio que todos que estão aqui presentes, têm suas experiências pessoais de algumas situações. Que viu Deus agindo, Deus resolvendo. E a gente não pode parar de confiar. Nós temos que caminhar. Enquanto não chegar, irmãos, lá no final, a gente não pode parar. Enquanto Jesus não estiver descendo, não é? Sobre as nuvens, e nós subindo, a gente não pode deixar de confiar. Seja qual for o momento e a situação adversa. Seja qual for o momento e o problema que você esteja enfrentando. Eu já ouvi, no adágio dos crentes, palavras de crente, até parafraseando diante de situações do entendimento do que Deus age, não é? Que a gente poderia dizer para o problema o quê? Vocês lembram? Isso, tem um grande Deus, mas tem mais coisa. Quem lembra? É isso aí. Repita. Amém? Mas isso é uma realidade, gente. Isso é uma verdade que vivemos. Cada um com sua própria experiência. Tem muitas das vezes que a gente olha lá para frente e não chega a ver nenhum horizonte. Mas quando você busca no Senhor, no Espírito de Deus, você começa a ter uma visão panorâmica. Você enxerga tudo. Tudo que você precisa enxergar. Porque Deus é quem faz isso acontecer. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. E é uma realidade. Quando você busca, como essa igreja que sempre compartilha, a lembrar daquilo que é atribuído a Deus. Aquele atributo primeiro natural da onipotência. A gente sabe muito bem o significado de onipotente. O único Deus todo-poderoso. Então não tem quem possa com o nosso Deus. Não tem nada que impeça o nosso Deus agir e nos trazer a vitória. Porque Ele é onipotente, o único Deus todo-poderoso. Ele também é conhecido e foi chamado pelo povo de Israel. O grande Deus é o Shaddai, que é o Todo-Poderoso. É o que a gente vivemos, irmãos, até chegar o último dia dessa nossa caminhada. A terra tem crescido seus problemas, nós estamos vendo cada dia. Mas se você for para a escatologia de Jesus Cristo,
em todo aquele processo que ele fala, uma relação grande que o apóstolo Mateus registra, no capítulo 24, você vai encontrar ali que nesses últimos dias que estamos caminhando, como vocês têm ouvido, que o pecado ia crescer, e você está vendo crescendo cada dia. Nós não temos que estarmos afligidos por isso, nós temos que estar ligados a Cristo. A palavra de Deus precisa se completar. Nós não temos que nos escandalizar com as situações adversas que o mundo vive. Não! Está escrito que seria assim. Se assim não fosse, Jesus não diria em Apocalipse que aquele que for limpo se limpe mais, que aquele que for sujo se suje mais, mas aquele que for santo se santifique mais. É outra palavra que eu sempre gosto de refletir. Já falei hoje aqui. Porque é uma realidade, veja como Jesus é tremendo, como Deus nos ama, porque essa palavra de Deus é para nos proteger, para nos guardar, para nos defender, para nos livrar da morte, do mal e do sofrimento eterno. Quando ele diz para os seus discípulos que ali estavam com eles, que eles vigiassem e orassem. Dá para a gente refletir. Por que Jesus ia falar isso para eles? Jesus com ele ali lado a lado? A resposta está no final do verso. Porque no meio do verso Jesus vai dizer, mas em verdade o Espírito está pronto. Que ele quer dizer, em verdade você está comigo aqui. Mas o que é que encerra o verso? A carne é fraca. Então Jesus disse, ore, vigie. Você está comigo, mas cuidado com sua carne. Cuidado hoje as situações que o mundo vive, porque nós ainda estamos caminhando por aqui. A vigilância ela tem que ser real. E não é só em algumas áreas, é em toda a área da vida. O diabo, ele torna um pingo d'água em uma grande tempestade, a gente sabe disso. Num pequeno detalhe, ele devassa a vida do homem, ele destrói. E é o que a gente vai refletindo, vale a pena se entregar a Jesus Cristo. E a gente tem uma família para cuidar. Hoje que nós somos cristãos, escolhidos de Deus, precisamos zelar pelo lar, por nós e pelo lar, porque nós precisamos ser um exemplo para o lar. Para que eu leve minha família a ser feliz, eu tenho que começar sendo o exemplo da família. O exemplo do lar. Se eu quero levar minha família a ser feliz, eu preciso mostrar à família que tem um Deus que faz a gente ser feliz. Um Deus que tem a felicidade para a família. E tudo isso vocês sabem os detalhes. É as regras do qual falamos no início, que elas têm que ser aplicadas na prática da vida. É que a nossa fé, ela tem que ser aguçada a cada momento da caminhada. Ela não pode viver estagnada, ela não tem que parar. Ah, já aceitei Jesus. Ah, eu já me batizei. Ah, eu já estou indo para a igreja. Não, ela tem que ser muito mais do que isso, que também compartilhamos hoje logo cedo. O mundo trabalha contra os crentes. O mundo trabalha contra a igreja. O mundo trabalha contra a família. O mundo trabalha contra o casamento. O mundo trabalha contra os nossos filhos. Então essa nossa fé ela tem que ser crescente. A gente precisa levar a nossa fé a se desenvolver, e é na prática. Ela não pode ficar estagnada. Ela tem que desenvolver. E só se desenvolve se nós colocarmos na prática o que cremos. Aquilo que Deus trouxe para nós, levar a nossa família a ser feliz. É a obediência. Quer ver que o nosso irmão Diácono Adroaldo sabe qual é o ABC do crente? Quais são as letras do ABC do crente? Quais são as letras do alfabeto dos crentes? Ele não sabe, quem sabe? O, B, D, C. Essas são as letras do alfabeto dos crentes. Mas a gente fica tranquilo que a idade provoca essas situações. Então a gente fica bem relaxado sobre isso. Veja que os jovens lembraram. Então, queridos irmãos e amados,
O que a gente pode para levar essa nossa família a ser feliz, ouvindo que Mateus registrou o que Jesus falou, que primeiro temos que estar relacionados, arraigados, ligados a tudo aquilo que Deus nos traz, o reino dos céus. Por quê, irmãos? Precisamos. Porque as outras coisas Ele vai fazer por nós. Ele não diz que vai acrescentar tudo aquilo que a gente precisa. Então vocês vão lembrar, quando se fala desse assunto, que nós temos que ter um zelo e um cuidado especial pelo lar, pela família, pelo casamento, pelos filhos. Quantas das vezes a gente desobedece dentro do lar, no relacionamento do matrimônio, naquelas conversas, não é que temos particularmente, que falamos algo que contraria Deus e contraria o seu cônjuge, ou algumas situações que falamos com os nossos filhos, ou situações que os filhos falam com os pais. A gente tem que entender que nós somos responsáveis para levar a nossas famílias a ser felizes. E essas regras, e essa palavra do Senhor, Jesus é a regra. Quando Ele fala, buscai primeiro o reino dos céus, Ele não para por aí. E a sua justiça. Quer dizer que nós temos que levar para dentro de casa as coisas perfeitas, certas, corretas, verdadeiras, santas. Porque se fizermos assim, Ele diz que a família vai ser feliz, que Ele vai completar tudo aquilo que você venha precisar. A gente entende, irmãos, por esse lado da parte humana dessa caminhada, que precisamos do emprego, não é isso? Trabalhar. Você lembra muito bem que no início que o homem pecou, Jesus, através do Deus Pai, disse que o homem viveria do seu próprio suor. Quer dizer, o próprio Deus sabe que nós precisamos trabalhar, porque é uma ordem que Ele deixou. Devemos trabalhar. Mas não é por isso que nós vamos deixar de priorizar a Deus. Ontem eu estive conversando com um farmacêutico. Conversando um pouco por ele, que eu trabalhei em farmácia há muito tempo. Ele disse, o senhor trabalhou em farmácia? Eu trabalhei. Começamos a discutir os assuntos de farmácia, como os produtos são arrumados nas prateleiras. Você sabe que hoje, principalmente depois que se criou o genérico, quer dizer, aumentou o número de medicamentos e nomes diferentes. Se você entrar numa farmácia para procurar um produto, é muito difícil você encontrar, porque tem regras para que se arrume aqueles medicamentos. A gente estava discutindo isso ontem. Porque tem farmácias que arrumam nas prateleiras os produtos, os medicamentos, pelos laboratórios. Para você encontrar um medicamento arrumado pelo laboratório, você tem que conhecer todos os medicamentos daquele laboratório. Vejam, vocês vão ver a que ponto eu quero chegar. Mas tem outras farmácias, como a dele que ele trabalha, ele estava conversando comigo, que é arrumado por letra alfabética, nas prateleiras. Mas você sabe que os medicamentos têm comprimido, xarope, gotas, injetáveis, não é? Aí tem fortificantes, vitaminas, né? Então vocês parem e pensem como é bem complexo. Eu vou falar porque eu trabalhei. Como ele hoje trabalha e a gente estava discutindo sobre isso. Se não é Deus que lhe dá capacidade para você atender um cliente que chega ali com a receita, e você lê aquela receita, ver o produto para que você vá buscar lá na prateleira. Se não for Deus que dê essa sabedoria, esse conhecimento, como você vai poder atender aquele cliente em um tempo hábil, não é? Para que ele esteja satisfeito, o cliente, e ele volte, para que ele possa sair dali feliz. Se não for Deus que lhe capacite e lhe prepare para isso. Pelo que eu falei pouco sobre a questão das arrumações dos produtos em farmácia, vocês já vão entender que não é fácil, né? Tem duas formas que cada administração, né, desses lugares comerciais
se arruma suas prateleiras. Aí vamos voltar ao que é importante. Como nós podemos caminhar para levar a nossa família a ser feliz se não conhecermos a Deus? Se não conhecermos a sua palavra, se não pormos em prática aquilo que o Senhor nos ensina? Como poderemos levar a nossa família a ser feliz? Pare para meditar. Vai existir também em nós, como nos produtos da farmácia que eu falei, uma complexidade. Porque o que você vai dizer para a sua família, o que você vai dizer para o seu cônjuge, o que você vai dizer para o seu filho se você não sabe? Algo para ele ser feliz. Como você vai poder atender a ele? Como se atende o balconista ao cliente que chega ali para buscar o remédio? Como? Então essas regras que Deus enviou para nós, elas precisam ser gravadas em nosso coração. Vocês têm um exemplo do salmista, não é? Do Salmo 119, verso 11. A irmã Roselana que de vez em quando fala aqui, não é? Esse salmista, ele é anônimo, né, do Salmo 119. O que é que, menos a irmã Roselane? O salmista diz no verso 11 do Salmo 119. Repita. Pronto. Mas como você vai esconder a palavra no seu coração, se você não tiver conhecimento das coisas de Deus, para que você coloque no coração, para que no dia a dia você não faça algo diferente, algo que contraria a palavra de Deus, a direção perfeita para a sua família. Mas se você guarda, como disse o salmista, ele não vai pecar, ele não vai ensinar errado, ele não vai conduzir sua família para lugar errado. Sim ou não, igreja? Então é preciso a gente ter, irmãos, um tempo de disponibilidade para a busca da palavra de Deus. A gente não pode perder as oportunidades. Nós temos o exemplo de Maria, a irmã de Lázaro. Marta se preocupou com outra parte, mas Maria entendeu que Jesus não estaria ali todos os dias. Era uma oportunidade que ela estava tendo ali, naquele momento, e ela não queria desperdiçar. É tanto que Jesus disse a Marta que Maria estava escolhendo a melhor parte, porque é de Jesus que a gente faz as outras coisas. Talvez você já tenha ouvido alguma pregação diferente na questão de Marta. Mas se você refletir, sendo você Maria, e tendo o seu irmão que seja Marta, e você olhando para você, será que você aprender a direção perfeita, você não vai poder fazer as outras coisas correta, dentro da justiça de Deus, na verdade? São coisas simples que a gente vai buscando como maturidade para a vida cristã. São coisas simples que a gente vai fazer, como disse Danilo, que o salmista falou, guardando essa palavra no coração, para não fazermos o contrário, pecar e ainda dizer que estamos fazendo porque Deus me ensinou assim. Está vendo como a gente tem que ter um zelo e um cuidado especial por essa palavra de Deus? Que ela precisa ser em nossas vidas como foi na vida de Maria, quando os 3 pastores estiveram visitando o menino ali com ela. O que eles falaram para Maria, quando eles foram embora, a Bíblia diz que Maria ficou remoendo, igual a boi, que o boi à noite remói o que come pelo dia. E Maria ficou remoendo. Vamos trazer para a palavra hoje, refletindo aquilo que ela tinha ouvido dos pastores. Aquilo alegrou o coração de Maria, ali revestiu a fé de Maria, ali levou Maria a cada dia mais se santificar, como Maria era uma mulher santa. É o que hoje a gente vai trazendo para exemplo de nossas vidas. Então, queridos, nessa outra parte da caminhada terrena, para levar a nossa família a ser feliz, é a gente, por essa palavra, superar as dificuldades e tarefas e viver de acordo, irmãos, com as prioridades da família pela palavra de Deus.
Quer ver que os irmãos sabem? Salmo 127, a parte A, verso 1. Então, se não for dessa forma, priorizarmos a família por aquilo que a gente aprende de Deus, vai ser em vão. Não vamos conseguir levar nossa família a ser feliz. Eu sou o pai, o dono da casa, quem manda sou eu. Acabou-se a família, vai se arrasar, vai se destruir. O dono da casa é Deus, o dono da família é Deus, o dono do casamento é Deus, é conforme a vontade de Deus que é o dono. Nós hoje, irmãos, já somos felizes em um ponto tremendo. Porque nós somos família santa. Você lembra o que Deus disse a Abraão? Que ele ia abençoar as famílias através da família de Abraão? Nós somos abençoados desde ali. Nós somos famílias abençoadas. E a gente tem que receber isso. A gente tem que entender que somos. Por isso que essas regras devem ser aplicadas. Por isso que a prioridade em Deus, no reino e na justiça. Porque as outras coisas Ele vai fazer por nós. Ele vai abrir a porta. Ele vai dar condição de emprego. Ele vai lhe dar sabedoria. Ele vai lhe dar saúde. Ele vai lhe dar forças. Ele vai lhe dar as forças. Os irmãos hoje que trabalham na área tecnológica, sabe o quanto é difícil quando começaram o trabalho, como eu digo, até como eu também. Mas veja que no dia a dia da sua familiaridade, o próprio Espírito Santo vai dando sabedoria ao homem e capacidade. Veja como Deus é. Agora o que importa para nós é crer e confiar. É deixar Deus falar. É deixar o seu coração se encher com aquilo que Deus preparou para você, que você nem sabia o que ia ouvir hoje. Mas Ele já sabia o que você precisava ouvir. Irmãos, é assim que a gente vai aprendendo. Nós estamos vivendo num mundo perverso, num mundo mau, um mundo criminoso. Um mundo que a própria palavra diz que jaz no maligno. E a gente sabe disso. Até João começa assim: sabemos que, nesse verso 19, né, que o mundo jaz no maligno. Então, a gente deve deixar-nos sermos avivados para que essas regras e práticas sejam derramadas em nosso lar, no nosso casamento. O exercício da fé e da confiança para que justamente a nossa família seja feliz, levando a nossa família a ser feliz. Queridos, ordens com prioridade para levar a família a ser feliz. A primeira, o Criador, nosso Deus. Até o texto nós já lemos que o Senhor precisa ser o Deus de nossa casa. O governador, o comandante, o general, o líder principal da casa é Deus, para que a gente alcance aquilo que precisamos. Se Jesus disse, primeiro se ligue no reino, busque, e caminhe por ele, pela verdade, e essa verdade sou eu. Porque aquelas outras coisas que você vai precisar, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe suprir, eu vou lhe manter, eu vou lhe dar. Aí vem pelo exercício da prática diária, que se eu fizesse uma pergunta, talvez se tornasse redundante, porque as respostas seriam, sim, nós acreditamos e fazemos. Mas vamos raciocinar uma coisa, refletir. Se nós declaramos aqui agora, com toda a redundância, sim, fazemos, acreditamos, mas quando olhamos para a prática está diferente. Eu entenderia que a gente, quando ouvisse falar de Deus, corria e se escondia, igual Adão e Eva, se escondia, de vergonha. Porque Jesus nos traz a promessa, Jesus nos traz a bênção.
A gente diz sim, vou fazer, vou cumprir, vou obedecer. Mas quando é no decorrer do dia a dia da prática, a gente desfaz aquilo que falamos. Pode acontecer o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus chegou lá no jardim do Éden procurando por eles, eles estavam escondidos com vergonha, porque desobedeceu, porque deixou de fazer aquilo que ele foi ensinado por Deus. Irmãos, da forma que Adão e Eva foi enganado pelo diabo, o mundo que está na direção do diabo também tenta enganar a nós, da mesma forma, gente. Por isso que vamos voltar àquela palavra lá, vigiar e orar. O mundo tenta destruir nossa família. Vocês se lembram de onde isso? Que texto? Sim, mas eu tenho um outro que é mais comum no compartilhar diário, que é Jesus que fala. João, livro de João. Destruir tudo. Então, se nós mentirmos, se nós desviarmos da verdade, o que foi que aconteceu com Adão e Eva? Foram destruídos. Foram arrancados do jardim do Éden. Perderam o que eles tinham de bom e do melhor. Então, queridos, o nosso Deus, o Criador, deve ser prioridade para que a gente leve nossa família a ser feliz. O cumprimento dessas ordens de Deus, irmãos, implica a família viver uma vida de obediência permanente, servindo a Deus. Uma família que tem uma vida de uma devocional perfeita. Você quer ver uma coisa que a Igreja de Cristo deixou de fazer, as famílias? Se vocês acreditarem assim, diga sim, se não acreditarem, diga não. O culto doméstico. Nós dois, irmã Josefa, lá no Orlando Dantas, Josefa, a gente aprendeu isso. Culto doméstico, o pastor Gilto ensinou a gente. Culto doméstico é bênção no lar, é dando prioridade a Deus, é levando a família a ser feliz. Um fala um texto da Bíblia, faz uma reflexãozinha, o outro canta, o outro ora. Isso é levando a família a ser feliz. O Criador, o Deus vivo, o dono da família, para dentro de casa. Uma outra coisa, queridos irmãos e amados, o Criador, Deus em nossa família, é investir em recursos que sirvam a família a ter essa vida ligada a Deus. Quantos a gente pode ouvir e entender? Filhos pequenos, que quando estão grandes a gente diz, endureceu o pescoço, fica mais complicado, né? Mais pequenininho, eu não quero ir para a igreja. E o pai não se esforça, a mãe não se esforça, não faz por onde eles virem. Mas quando o pai e a mãe vêm para a igreja, eles vão buscar a vizinhança, vão buscar a internet, vão buscar o YouTube e vão buscar algumas outras coisas que fogem totalmente do que é bom, do que é perfeito, do que é maravilhoso para a família. A gente compreende, irmãos, que Deus criou dessa forma. O pai e a mãe para cuidar dos filhos e manter a ordem de Deus para os filhos. Não é os filhos que mandam nos pais. Perdoe-me que não me relaciono a ninguém aqui presente, mas há em vida cristã que os filhos mandam nos seus pais. Estão invertendo todos os valores. Onde é que está isso? Que o apóstolo Paulo fala à igreja de Efésios, no capítulo 6, para que os filhos honrem pai e mãe se querem vida longa, que é um mandamento de promessa. Nos versos de 1 a 3, capítulo 6 de Efésios. Então não é o inverso, não é os filhos mandando nos pais.
Os filhos têm que honrar seu pai e sua mãe, independente do que os pais vivam. Essa é uma ordem. Então, queridos irmãos, nada pode impedir para que você abandone o cuidado com seus filhos. Nada. Você tem um Deus todo-poderoso, capacitador, que lhe dá forças e sabedoria, para que você vença toda e qualquer barreira que tente impedir você convencer os seus filhos, você levar os seus filhos a ter esse relacionamento com Deus, a viver nessa palavra. Nada pode fazer você abandonar isso, esse cuidado. A prioridade, queridos irmãos, precisamos dar o respeito ao pai e à mãe. Se refere que a esposa deve ser a primeira no afeto do esposo e que seu primeiro dever é para com a sua esposa. É o que lembramos de tudo do que as Escrituras mostram em relação ao casamento. O homem amar a mulher, a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Foi o que Cristo fez pela igreja. Deu a sua vida pela igreja. Então o marido deve dar a sua vida pela esposa. E o que é que Deus disse à esposa? Seja submissa ao seu esposo. Que a submissão não quer dizer que ela vai se tornar escrava ou empregada, mas respeitosa, juntas, unidas, para que aqueles projetos para a administração do lar seja em concordância, seja feliz, a felicidade esteja ali naquele lar. Então, queridos, a prioridade da esposa, veja bem, Malaquias 2, 14 e 15. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a sua mulher da sua mocidade. Está vendo homens casados e homens que ainda vão casar? Como Deus traz regras determinadas para que a família seja feliz? Que o homem precisa levar a sua família a ser feliz nesse tratamento com a sua esposa, como vice-versa, a esposa também no tratamento com o seu esposo, os filhos também com tratamento com seus pais, os pais também no tratamento com seus filhos. Porque a família é a instituição divina, sagrada. É Deus o dono da família. Não pode fugir das regras. Buscando primeiro o reino dos céus e a verdade, é esse tratamento, é essa direção perfeita pela palavra de Deus. Irmãos, precisamos confiar. Casamento, lar e família é ordem também como prioridade para levar a família a ser feliz. Casamento, o lar e a família. Vamos ler Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Uma nova família. Esse respeito, essa ordem determinada por Deus do amor, da convivência, da união, da prática, da ordem de Deus, para que a gente leve a nossa família a ser feliz. Não se pode fugir da direção, porque Salomão disse, se não for o Senhor que edificar a casa, não vai resolver nada. Não vai adiantar o que a gente venha fazer. Então, queridos irmãos amados, é preciso compreendermos, seremos incorretos se nós não colocarmos o nosso cônjuge como prioridade do lar, abaixo de Deus. Deus acima
de todo lado, de toda a família, de todo o casamento. Mas o cônjuge tem que ser prioridade abaixo de Deus. Esse casamento ele tem que ser real, tem que ser feliz. Não pode viver de contendas e confusões. E é preciso tanto o homem como a mulher refletir sobre isso. Muitos cristãos, mas que ainda não houve um aprimoramento nesse relacionamento conjugal. O homem se acha que é ele que está certo, a mulher se acha que ela está certa. Quem está certo é a direção das regras determinada por Deus. E é isso que precisa viver, tanto o homem como a mulher, para que esse lar seja feliz, para que esse casamento seja harmonioso. Muitas das vezes a gente esquece de situações que enfrenta, porque deixamos de sermos obedientes às regras. Perdemos as felicidades, perdemos os momentos bons, porque muitas das vezes deixamos de cumprir. Isso tanto do lado do homem como da mulher. Gera toda essa situação. Então, queridos irmãos, todo aquele que deseja ter a sua família abençoada, santificada, deve ser, irmãos, primeiramente, uma vida de santidade em sua própria família, ser um santo dentro de sua casa, tanto a mulher como o homem, a esposa e o esposo, os filhos. É preciso ser santo dentro da sua casa. Às vezes só é santo na igreja, mas em casa vira demônio. Isso é uma realidade que pode acontecer, irmãos. É o que a gente vai aprendendo, para que não sejamos um de nós. Para que a nossa família seja harmoniosa, seja feliz. E a gente tem as regras para levar a nossa família a ser feliz. As regras é a palavra de Deus, é a direção de Deus. A palavra de Deus tem respaldo para toda a situação da família. Toda. Então, queridos, o que disse o apóstolo Paulo? Você como esse escolhido de Deus, você como essa escolhida de Deus, que precisa ser assim. Veja bem, tanto o homem, o esposo, como a mulher, a esposa. Governe bem a sua casa, que tenha seus filhos em sujeição, com toda honestidade. Pois quem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Está vendo que palavra forte? 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo ensinando para Timóteo, versos 4 e 5. Governe bem a sua casa e tenha seus filhos em sujeição, com toda honestidade. Está vendo como Deus traz para nós essa direção perfeita? Para que a gente leve a nossa família. Porque na igreja são famílias. Você é uma parte da família da igreja. A família, ela tem que começar harmoniosa do lar até a igreja. Aqui são famílias de Deus, que devem viver em harmonia, que devem viver em fidelidade, que devem viver com sinceridade e integridade, dentro das regras determinadas por Deus. Isso é levar as famílias a ser felizes, a sua família sanguínea, a sua família espiritual. Ser a família feliz. Encerrando. Ordem como prioridade para levar a família a ser feliz. A prioridade no trabalho. O que é que as Escrituras dizem sobre o trabalho? É uma bênção na vida do homem. E nós entendemos que se vive para trabalhar, mas se trabalha para viver. A gente também tem que entender isso. Devemos trabalhar. Como já falamos anteriormente, a prioridade ao reino dos céus e essa caminhada perfeita vai nos levar a progresso para a vida de trabalho, para a família, para o lar, para a igreja. Porque nós fomos escolhidos para servir, para trabalhar e ser uma bênção.
Lembramos, irmãos, dos dois, primeiramente, de Eli e os seus filhos. As dificuldades que eles tiveram como família. Pela desobediência, morreu os filhos. E Eli, também quando soube, caiu da cadeira e morreu. Quebrou o pescoço, não foi isso? Sabe o que se trata isso? Porque Eli não estava governando bem seus filhos. Eli não estava aplicando as regras de Deus na sua casa, na sua família, no seu lar. Será que a gente está fazendo isso em nossa casa? Estamos dando importância à palavra de Deus? Porque depois, chorar o leite derramado já não tem como mais resolver. Por isso que a hora é essa, o momento é esse. A prioridade e a atenção maior que a gente tem que dar à palavra de Deus. Ou nós estamos aqui por um acaso? Não, nós estamos aqui por uma escolha de Deus. E se nós queremos ser moldados, a atenção tem que ser máxima. Para não ficar lamentando situações mais tarde. Porque vocês já ouviram hoje, que Deus ele só fala o que a gente precisa ouvir. E a gente precisa entender que é assim. Então, queridos, essa prioridade é o trabalho. Veja, irmãos, como Samuel, que também, não é, o exemplo, em 1 Samuel 2, verso 12, os filhos de Eli eram homens ímpios, que não tinham conhecimento de Deus. Eli era sacerdote e juiz de Israel, mas ainda que houvesse sido nomeado para governar o povo, não governava bem sua própria casa. Olha aí, está escrito aqui. Está vendo? E não pode acontecer hoje com nossa casa? Não pode acontecer hoje com nossa família? Mas Deus está no propósito da gente levar a família a ser feliz. E só podemos se ouvirmos a palavra de Deus e aplicarmos. São regras, são ordens. Ou vai ficar desvanecendo na atmosfera o que ouvimos? Queridos, a advertência dirigida a Eli não havia exercido no ânimo de Samuel a influência que deveria ter exercido. Ele foi demasiadamente indulgente com seus filhos e os resultados eram óbvios em seu caráter e em sua vida. São exemplos para hoje nós, como também santos e família de Deus escolhidas hoje. Tem também um atributo dado a Deus, diante dessas disciplinas que sofreram essas famílias, que se chama assim imutabilidade. A mesma disciplina, é Antigo Testamento, é a palavra de Deus, é o mesmo Deus, estamos numa nova aliança, e muitas das vezes, muitos estão agradecidos pela graça, mas a graça não deixou de corrigir. A graça, uma oportunidade maior, uma longanimidade estendida de Deus, para que o homem ouça, para que o homem compreenda, porque antes a lei de imediato matava, castigava. Hoje nós ouvimos, nós refletimos, Deus envia seus mensageiros. Mas não vamos confundir que a graça não disciplina. A graça é Jesus e Jesus é santo. E se Deus que é imutável, também corrige e disciplina, como assim foi com Eli, naqueles dias, quando você para refletir, que você olha para esse mundo vendo, pelos noticiários, família sendo totalmente destroçada, destruída. A disciplina de Deus, a justiça de Deus, gente. E nós somos famílias santas. Nós temos as regras em nossas mãos, nós cremos. Nós recebemos de Deus a palavra. Então é preciso colocar no dia a dia, no lar, no casamento, nos filhos, no trabalho, na igreja, as famílias de Deus. Aqui, quantas famílias aqui representadas neste momento? Cada um representa uma família.
Então, queridos, concluindo, as Escrituras Sagradas, ela fala sobre a lei da semeadura. E a gente entende muito bem. Veja como nós temos que despertar em crer e confiar nas leis de Deus, nos mandamentos, na palavra de Jesus, buscando primeiro o reino dos céus e as coisas certas, a sua justiça, as coisas perfeitas, porque Ele ia cuidar das outras coisas. Mas lembrando da lei da semeadura, se nós fizermos como Jesus ensina, teremos boas colheitas, teremos uma família feliz, levaremos nossa família a ser feliz. Caso seja o contrário, teremos tristeza, teremos dor, teremos sofrimento. Não é difícil a gente entender. Ouçam. Gálatas 6, verso 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está vendo? Que nós temos que refletir profundamente. A palavra de Deus, ela tem que encaixar naquilo que a gente precisa para a prática da vida na família. A palavra de Deus, como disse o salmista, tem que estar dentro do coração, para que a gente não faça o contrário, para que a gente veja a nossa família vencer, para que a gente veja um casamento feliz, para que a gente veja os nossos filhos longe do mal da terra. Tem que ser a palavra de Deus. E praticada, não é só ouvida. E é isso que Deus traz para nós. Ter os lares estáveis, ter os lares felizes, somente estabelecendo as prioridades que Deus nos traz. A direção que é necessário para caminhar. Então, ordens como prioridade para levar a família de Deus, para levar a sua família a ser feliz, o Criador Deus no seu lar, casamento, lar e família, a prioridade no trabalho. 3 pontos importantes para que a ordens com prioridade traga a nossa família a viver feliz. Amém? Que o Senhor deixe no nosso coração essa palavra gravada e a gente, pela fé e confiança plena no Senhor e na sua palavra, no seu Filho Jesus Cristo, vivamos na prática do dia a dia. Vamos orar? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Edian dos Santos, não é? Vai estar orando ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, tua misericórdia. Sim, ó Deus, declarado neste momento pela tua palavra. Graças te damos, ó Pai, pois sabemos que não somos merecedores, mas como está escrito, o Senhor predestinou o povo e separou para si, ó Deus. Amém. Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, toma Deus do teu servo pastor Valdir, nessa noite ministrou a tua palavra. Eis-nos aqui, ó Deus, para a glória de teu santo nome, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, nos leva para nossos lares, na tua Senhor Deus, grava a tua palavra em nossos corações. Abençoe nossas famílias, Senhor. todo mal. Toma nossas vidas, toma nossos projetos, planos e sonhos. Queremos colocar diante da tua presença, Senhor. O Senhor conhece nossos corações. Leva-nos em paz, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossa vida, sobre vossa família, sobre o vosso lar, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja vencedora, gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra reunida, como em toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, vencedora e viva, a família santa do Senhor, diz:
Amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.